todo especial a você, nosso sócio, nossa sócia aqui da Rede Século XXI. É o programa Igreja Presente chegando para você mais uma vez. Nesse sábado, 15 de novembro, proclamação da República, mas se você estiver vendo na segunda-feira, saiba que nós estamos vivendo isso já há alguns dias, esse tempo de política no nosso Brasil, que é tão importante, que vive tão presente na igreja, assim como a igreja vive presente no mundo da política. E Dom Odilo, nosso cardeal, arcebispo de São Paulo, vai nos falar mais uma vez sobre esse assunto, como fala sempre para nós aqui. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Pois não, prazer. Um prazer saudar vocês também, novamente, nosso encontro Igreja Presente. Estamos falando sobre República hoje e eu já começo de imediato. A igreja vê esse Brasil dividido, o Brasil está mesmo dividido entre região norte e região sul, assim como muitos dizem, Dom Odilo? Bem, nós tivemos recentemente as eleições, o segundo turno das eleições. Sim. E, digamos assim, o mapa do voto sugere um Brasil com dois gostos diferentes. Mas é preciso lembrar que houve quase um empate, né, entre a Dilma e o Aécio, de modo que essa divisão é também relativa. Há estados, há regiões em que a Dilma teve a maioria dos votos, há regiões em que o Aécio teve a maioria dos votos, mas no conjunto os dois tiveram votos em todo o Brasil, de modo que não dá para dizer que um e outro. Não, os dois estão presentes em todo o Brasil, portanto, é relativo a gente dizer que o Brasil está dividido. Existe uma realidade social, existe uma realidade econômica, existe uma realidade, talvez, política, de políticas de governo e assim por diante, que claramente são percebidas pelos brasileiros de formas bem diferenciadas, e isto apareceu, sim, nos votos. Mas dizer que o Brasil está dividido, eu acho que é um pouco demais, né? Eu não acredito que se deva insistir muito nessa história do Brasil estar dividido, sobretudo do ponto de vista político, dizer que o Brasil está dividido. Eu acho que não faz bem insistir, né, em arranhar uma ferida, por exemplo, né? Mas o senhor acredita que agora, com essas eleições, o brasileiro ficou mais atento à política, se preocupou mais com a política? O que o senhor percebeu sobre isso? Eu acho que sim, essas eleições foram muito disputadas e revelaram um interesse bastante acentuado na política por parte dos eleitores, né, dos cidadãos. Mesmo assim, nós tivemos um grande número de abstenções. Vejam que são mais de 22% de abstenção, o que dá mais de 40 milhões de votantes que se abstiveram por alguma razão. Mas, por outro lado, os que se envolveram bastante. As eleições foram bastante disputadas. Mas, voltando à questão da divisão, o Brasil está dividido, acho que não é o caso de se acentuar nesse fato o Brasil está dividido, porque isso dá um pouco de espaço para levantar preconceitos, para alimentar rivalidades, rixas, o que não é bom, não faz bem para o Brasil. Não digo que os governantes, os políticos, não devam estar atentos a este quadro que saiu das urnas. Devem certamente estar atentos para melhor atender às demandas deste Brasil, que apareceu claramente com gostos diferenciados e com assim, percepções diferenciadas da realidade. O que precisa, portanto, chamar a atenção e levar os governantes e administradores a tentar atender bem as demandas de ambas as regiões para não acentuar uma divisão ou, de fato, confirmar uma divisão do Brasil. Inclusive aqui na Arquidiocese de São Paulo, nesse dia 15, todo o setor juventude está envolvido com o Dia Nacional da Juventude, não é? E sempre nós ligamos até mais a política com o jovem, que vai buscando informações, vai se envolvendo mais com a política. Dá para unir cada vez mais esse jovem ligado à comunidade, jovem ligado à igreja, com a política, Dom Odilo? É isso que deve acontecer ou não? São movimentos separados? Como é que o senhor vê isso também? Bem, que o jovem se interesse pela política e se interesse mais pela política é um bom sinal. É muito ruim quando o jovem não se interessa pela política, porque
é ele que precisa entrar nesse campo para, pouco a pouco, ir assumindo o seu espaço e assumindo as rédeas daquilo que ele vai ter que conduzir daqui a pouco, né? Então, é importante que os jovens se interessem pela política. Agora, as organizações de igreja, por exemplo, essas organizações de juventude, como é o Dia Nacional da Juventude, isso também se envolver com uma formação política, certamente, né? Que os eventos que a igreja promove com os jovens não são só eventos religiosos ou de formação religiosa, mas também das consequências sociais, civis, daquilo que vem da fé, né? Daquilo que é, digamos, coerente com a fé. Então, é importante que os jovens também recebam da igreja uma formação política, que seja uma formação política coerente com aquilo que nós professamos na nossa fé, que são os princípios éticos, as visões antropológicas da vida da vida da sociedade, do ser humano. De modo que os jovens, sim, recebem formação religiosa, mas, ao mesmo tempo, formação para serem bons cidadãos em coerência com a sua fé. Você consegue visualizar a política daqui a alguns anos, Dom Gildo? Como é que o nosso Brasil pode estar daqui a alguns anos? O senhor tem essa dimensão? Bem, eu não tenho a vareta mágica nem a bola de vidro de cristal. Mas o seu pensamento, mas eu tendo a dizer que o Brasil vai se politizando mais e mais, né? Vai se politizando mais e mais. Isso é bom, que haja uma tomada de consciência e uma participação ativa, mais ativa da sociedade na política. Naturalmente, nós temos aí um fato que tem um lado positivo e um lado também que deixa alguma preocupação, que temos os programas sociais do governo, tipo Bolsa Família, que são bons para atender a demandas, a necessidades imediatas de uma população que, se não for ajudada, não vai sair do seu estado de pobreza e de miséria. Então, como tal, certamente é algo bom que é feito. Porém, o risco é criar dependência, uma situação de dependência de programas sociais e de suscitar uma espécie de acomodação e um novo paternalismo, o que naturalmente arrisca a editar velhos vícios da política brasileira, como o coronelismo, né? O paternalismo, o populismo e assim por diante. Então, nesse ponto, certamente é preciso ir firme, ir fundo da parte, né, do governo, para que, junto com os programas sociais, sejam levados programas de educação, de preparação para o trabalho, que gerem, deem condições de autonomia, de cidadania a todos aqueles que hoje são dependentes necessariamente de programas sociais, e sendo dependentes também de alguma forma ficam politicamente dependentes e vinculados, o que não é a melhor coisa que um governo ou um partido use, portanto, de toda a máquina do governo para vincular politicamente uma população ao seu partido. Dom Gildo, a República é melhor hoje ou na década de 60, na década de 70? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, a República, né? Dia da República. A República, por definição, fala que a convivência, e por isso mesmo o governo, a legislação, fazer leis, governar, afinal, participar, isso é coisa pública. Para dizer, não interessa só a uma elite, ou interessa só, como no tempo do Império, ao imperador com aqueles que a ele estavam aliados. Então, a República é um sistema político que requer muito a consciência política, requer muito a participação política da cidadania, né, dos cidadãos. Eu acredito que estamos crescendo na República, mais e mais. Passamos uma fase de restrições da liberdade, de ditadura militar, que claramente já não era mais república, né? De novo temos a redemocratização, o sistema republicano continua e vai se aperfeiçoando.
E um instrumento interessante de aperfeiçoamento da República foi a Constituição de 1988. E na Constituição muita coisa que ainda está lá em germe, que ainda pode ser potencializada. Por exemplo, um dos elementos da República muito bons é esta possibilidade de a população apresentar projetos de lei de iniciativa popular, de modo que os projetos de lei não venham só dos parlamentares, do Congresso Nacional ou do Poder Legislativo, Poder Executivo, o governo também pode apresentar um projeto de lei, mas os cidadãos podem se organizar e apresentar projetos de lei conforme prevê a Constituição. Isso é república, é o exercício realmente do poder republicano, que quer dizer da participação de todos na coisa que é pública, que depende do consenso, que depende de manifestação da vontade popular. Foi importante a participação da igreja naquela época da ditadura militar, já que você tocou nesse nome, ditadura militar, porque a gente lembra tanto da Arquidiocese de São Paulo envolvida nisso para ajuda às pessoas. Foi importante, não, Gil? Certamente foi importante. A igreja fez um papel de pedagoga, educadora, muitas vezes promovendo iniciativas, apoiando iniciativas, indo à frente de iniciativas que justamente ajudaram a população a criar coragem, a se organizar, a experimentar o exercício da cidadania, a força, digamos, da manifestação do povo. E isso tudo ajudou a superar o regime de exceção, a superar certo regime de opressão, de violência contra os cidadãos, de modo que a igreja teve um papel importante, sim, na educação ou na democratização, na organização nova da sociedade. Então, Dom Diego, nós estamos chegando no final de mais um programa Igreja Presente, falando nesse dia da República, e eu queria uma palavra final do Senhor e a bênção para todos nós. Pois não, lembrando que todos nós somos membros dessa república, res publica em latim, coisa pública, e temos um papel a cumprir. Mas o que tem a ver isso com a religião, com a fé? Evidente que tem tudo a ver, pelo menos na visão cristã, onde não se separa a fé da vida social, da vida comum. A nossa fé nos relaciona também com os que estão ao nosso redor. Não podemos, Jesus diz, não se pode amar a Deus que não se vê se não se ama o próximo que não se vê. Ora, amar o próximo que se vê significa a gente se empenhar, não só para amar individualmente esse ou aquele, mas para que todos sejam amados, tenham dignidade, tenham seus direitos respeitados, a justiça funcione, haja honestidade na vida pública e assim por diante, haja justiça social. Isso é amar o próximo politicamente. Então, a nossa fé cristã católica é também uma fé que tem uma conotação política. Entenda-me bem, ela tem repercussões políticas. Não dá para viver bem a fé em Deus sem a gente também cumprir os deveres cidadãos e honestamente viver em sociedade. Uma bênção para todos nós. Que Deus nos abençoe a todos, que Ele nos assista a desempenharmos bem a nossa parte como membros deste povo brasileiro tão querido, tão amoroso e tão cheio de fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.